Nossa próxima talk será via Skype, pois o nosso convidado está em Londres. Bruno Queiroz é um menino inquieto que resolveu explorar o processo de ensino pelas escolas do mundo. Então, Fala, meu. Tá comigo? Na frente de todo mundo? Então, beleza. O que foi? Então tá, beleza. Então, gurizada, boa noite. Meu nome é Bruno, eu tenho 19 anos e eu tô aqui em Londres, num dormitório minúsculo com várias coisas que não são minhas. E eu tô, na real, tô gripadão, então desculpa aí se eu começar a tossir, me perdoe. Então, eu vim parar aqui agora porque eu realmente não acredito em chatice. Eu tenho uma coisa que... Eu não acredito que uma coisa tem que ser chata. Tipo, quando eu conheço alguém, eu sempre tento fazer a pessoa gostar de mim. E eu acho que isso é pra todo mundo. Pensa, tu conhecer alguém, tu quer que a pessoa goste de ti? E agora mesmo eu tô falando pra vocês aqui e eu tô pensando, porra, tomara que me achem legal, né? Me achem simpático. E quando eu fui pra escola, parece que tu conheceu alguém que quer só fazer... Ele só fala as coisas dele, só fala sobre ele, vamos fazer o que eu gosto, o que eu quero, e não importa o que tu quer. E tu não pode dizer não. E aí, às vezes, tu dá uma chiada, assim, tu fala, porra, mas e aí, eu queria fazer uma coisa diferente. E... teu amigo ali a escola, vem e fala pra ti assim, não, tu vai se acostumar, tu vai ficar tanto tempo aqui que tu se acostuma, tu vai ver que é de boa, todo mundo faz, se tá todo mundo fazendo, tu também tem que se acostumar. E aí tu vê que passa uma cara e tu meio que, tu vai deixando assim. E isso é a escola, né, aquela coisa que é um amigo que tu é meio obrigado a ter, mas e que tu não pode fugir, e isso vai meio que tu vai se acomodando naquela situação. Uma coisa... também falando sobre chatice pra mim, é que eu não acredito que os professores queiram ser chatos, porque, porra, eu não consigo acreditar que um professor acorde assim e pense, porra, hoje eu quero que todos os meus alunos me odeiem, eu vou tocar o terror naquela sala lá, vou dar prova, eu vou xingar, vou falar, ninguém pode pegar o caderno. Tipo, eu acho que o professor quer que gostem dele. Só que por mil motivos, também não consegue. Então, tu acaba vendo que a culpa não é do professor, não é do aluno. É um sistema que faz aquilo tudo ser muito chato, que daí, quando tu reclama, as pessoas falam, não, mas isso passa, não sei o quê. E eu achei também que ia ser assim. E aí, foi quando eu fui pra faculdade, e eu achei que ia ser diferente. Fui pra Porto Alegre, lá, e aí eu pensei, pô, agora vai, né? Agora fazer o que eu gosto, vai ter uns professores legais, todo mundo sempre falava. E eu cheguei, na verdade, era igual. E deu um mês, e eu me lembro que eu pensei assim, eu nunca vou conseguir passar 5 anos desse jeito. 5 anos ou mais. E uma coisa que eu aprendi naquele momento já que me incomodava, e que hoje eu vejo que é uma coisa que eu ouvi de pessoas muito mais sábias que eu, que é a gente não pode sacrificar o nosso presente pelo nosso futuro. A gente às vezes acha que, não, beleza, vamos matar aqui na faculdade, vai ser um porre, mas depois eu consigo mais grana, eu consigo um trampo massa. Só que isso não existe, porque a gente não sabe o que é o futuro. E isso pode ser coisas pequenas que podem mudar, mas podem ser coisas grandes. A gente, claro que tu pode morrer amanhã, mas nem isso, sei lá. O
teus pais podem receber uma proposta de se mudar para Tailândia, e daí tu vai para Tailândia, e o que aconteceu? Tu estava ali viajando e não sei o quê. Então, tu tem que estar sempre vivendo o que tu quer e o que tu gosta em algo que tu acredita. E bem, com isso em mente, eu comecei a estudar educação. Eu comecei a ver, não precisa ser tão chato, né? Não precisa ser essa coisa que faz eu me sentir mal e que não me ouve, porque eu me sentia com a voz muito sufocada dentro da escola, da faculdade. Então, eu fiquei 1 ano estudando educação, indo em congresso, indo em palestra, e lendo, e falando com gente. E eu tava só na minha cabeça, assim, era muita teoria e pouca prática, eu não tava botando para fora aquilo. E eu acho que, como o nome tem aí o impulso que eu tive naquele momento, e que foi muito importante, foi que eu fui num show da Francisca Lombre, que são amigos meus, e eles falaram que, hoje em dia, fazer o que a gente ama, ser quem a gente realmente é revolucionário. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu me lembro que eu chorei na hora, e depois eu pensei, é isso, tipo... Eu não posso ter medo de ser revolucionário nessa sociedade, eu não posso ter medo do que eu posso ser. E a gente tem muito medo de muita coisa. Eu tinha medo de largar a federal, que eu tinha estudado tanto, eu tinha medo do que os meus pais iam falar, eu tinha medo do que todo mundo ia falar e do que eu ia ser depois daquilo. Só que esse impulso é muito importante, que mostra, cara, se não for tu a fazer o que tu vê, o que tu imagina na tua cabeça, ninguém vai fazer. Então... Quando deu esse impulso, eu falei com os meus pais, e meus pais falaram de boa, faz o que tu acredita, mas tem um plano. E foi quando eu mandei e-mail para essa escola na Índia, que é a Riverside, que é uma escola incrível, que ela encoraja as crianças, e ela tem um método baseado no Design Thinking. E eu não vou entrar nisso agora, mas é uma escola que ela é mundialmente conhecida. E eu mandei um e-mail e a diretora me convidou para ir para lá, isso era 25 de outubro. Do ano passado, e em 25 de dezembro eu estava indo para a Índia, sem passagem de volta, para ir voluntariar nessa escola. E, cara, foi uma viagem. Eu fico pensando que na época eu tava, me parecia muita coisa óbvia fazer. E quando eu estava lá, eu comecei a fazer o projeto Alma, para poder ir para a Inglaterra, né? E eu me lembro que teve gente que veio falar, como tu é corajoso, como não sei o que, tu me inspira. Eu falava, nossa, eu tava lá angustiado, perdido, sofrido, e aí eu só fiz, era a única coisa que eu via de real. Eu pensei, cara, eu tenho que ir pra lá. E eu vi que o que inspira as pessoas hoje é tu dar esse passo, é tu ter a coragem de fazer uma coisa que muita gente se incomoda e quer fazer uma coisa diferente, mas às vezes tem muitos medos. E o que eu fiz foi só dar um passo numa coisa que era pessoal minha, que eu não podia mais ficar mal daquele jeito, e acabou dando tanto certo. Mas enfim, eu fiz um projeto, um crowdfunding para vir para a Inglaterra para estudar também. E isso é uma coisa que agora está indo. E, enfim, acho que a conversa hoje eu queria muito mais passar essa história de ter medos e impulsos. E o que eu vou fazer agora, eu aprendi lá na Schumacher, nessa escola que eu estava aqui na Inglaterra, que a incerteza é grávida de possibilidades. E eu adorei essa frase, porque realmente, quando tu não tem certo na cabeça o que tu fazer, que tu não tem uma coisa sólida, assim, tu sabe coisas que tu vai fazer, tu sabe com quem contar, o como fazer, mas quando tu tem algo meio, uma coisa mais aberta, tem tudo pode ser, tudo pode acontecer. E esse é o meu plano, quando eu voltar agora, eu volto daqui 1 mês, e tem gente, não sei, aí em Lajado, esse pessoal que tá aí, o Rodrigão ali da Sueca, gente que eu sei que vai se ajudar e querer fazer algo melhor. E uma coisa a última coisa que eu quero falar, assim, que é uma coisa que me bate muito, e que muita gente me pede, mas tu não tem medo de ter ido viajar, tu não tem medo de voltar, tu não tem medo das pessoas não te ouvirem. Uma coisa que eu tirei é que o esforço pelo que a gente acredita é incondicional. Eu não fico pensando, se der errado, se não sei o quê, não tem o que dar errado, eu tô fazendo o que eu acredito, eu tô fazendo muito pra eu me sentir bem, me sentir passando adiante o que eu aprendi. Então, quando tu faz algo que tu acredita, tu vai fazer sem condições. E eu acho que essa é a mensagem final pra galera aí. Então, muito obrigado e vamos dar-lhe, boa noite aí. Obrigado, Bruno.